Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá a todos! Hoje, dia 14 de setembro, estamos aqui novamente com esse estudo maravilhoso do nosso livro Paulo e Estevão, do Francisco Cândido Xavier, aquele Chico Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do querido Emmanuel. Então, eu vou começar hoje pela Renata. Só para ela já ligar o microfone dela, a gente já diz a página do da Renata. Diga, Renata, qual é a tua página? Olá, boa tarde, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar com vocês. A minha página é a 248. Boa. E a minha da Soninha? Diga você, Sônia, qual é a nossa página? Pode ligar o microfone. Página 182. Muito bem, nós estamos no parágrafo 1, 2, 3, mas faça assim, ó, no meio da página, nós estamos no título, no texto que fala, ante aquela voz humilde e triste, ok? E aí, assim, mais uma vez a gente está aqui com vocês nesse estudo maravilhoso do livro Paulo e Estevão, onde a gente tenta fazer a adaptação da história, da vivência de Paulo de Tarso, de todas essas experiências que ele teve, fazer essa adaptação para nós no dia de hoje. Porque não é muito diferente. Tudo bem, a gente já não joga pedras nos outros, não pedras materiais, pelo menos, mas a gente joga outras pedras, né? Pedras verbais, pedras morais, joga nos outros. A gente acaba ainda ferindo os outros, e às vezes um ferimento até pior que é o ferimento de alma. Então, esse texto é muito atual para a gente, né? A gente está numa parte que é essa parte do que nós estamos acabando, né? Do livro, o capítulo 10, que é o título No Caminho de Damasco, que está exatamente em que parte? A parte em que Saulo fica cego. Ou seja, Saulo se desliga, né, da visão da matéria, porque a partir daquele momento ele passou a conhecer Jesus, ele passou a conhecer aquela pessoa que ele tanto questionava até esses momentos, né, daquela paciência, daquela calmaria, né, daquela serenidade, daquela clareza de conhecimento, de fé que a própria Abigail, que o próprio Estevão também na hora da morte teve, que o amigo dele que ele encontrou na casa de Paulo também teve, que Gamaliel também teve, ele sentiu, ele viu
o motivo da paz. E é isso que a gente está agora. A gente já está acabando o capítulo 10, e é, para mim, um dos capítulos mais lindos que tem desse livro, porque é todo um processo até chegar neste momento em que culmina a visão espiritual de Saulo de Tarso. Então, eu vou abrir para as nossas amigas aqui falarem. Eu já fiz o resumo até antes, porque eu estou tão empolgada com esse livro, com essa parte, e já vou abrir para elas também darem os... Pode abrir o microfone para abrir Renata, para poder dar as boas-vindas a todos. E eu dou para vocês as boas-vindas, e a gente depois já fazer a nossa oraçãozinha de abertura. Então, eu vou deixar a Renata primeiro, tá, Soninha? Pode falar, Renatinha. Bem-vinda de novo com a gente. Obrigada, é sempre uma alegria, né, estar com vocês aqui, refletindo acerca dessas páginas tão abençoadas, desse livro que nos é tão caro. Além de ser uma fonte histórica, assim, que não tem comparação dentro da doutrina espírita, que a gente sabe que ela é uma obra que vai complementar, né, e corrigir, por que não dizer assim, em alguns momentos, o livro de Atos. Então, para quem quer conhecer a história do cristianismo primitivo, é uma fonte muito segura, mas é um livro que fala ao nosso coração, um convite, né, muito amoroso, a reflexão acerca das nossas escolhas, da nossa necessidade também de vencer essas sombras em nós, para que a gente possa também ter o nosso encontro com Jesus, né, às portas de Damasco. E às vezes a gente vai ter esse encontro depois realmente de muitas lutas, de muito sofrimento, de muita revisão de valores, de posturas diante da vida. Então, a gente tem que se perguntar, né? Será que a gente está pronto para esse encontro? Né? A gente tem que desejar esse encontro com Jesus, para que a gente possa ter as escamas, né, retiradas dos olhos, para que a gente possa realmente visualizar Jesus dentro da nossa alma. Exato. E lembrando, né, que assim, o fato de você ter a visão com Jesus, né, Sônia, não quer dizer que você de uma hora para outra você vai virar um santo, né? E a gente vai descobrir isso no desenrolar agora do livro, né, a partir do próximo capítulo, capítulo 11, que não é de uma hora para outra que o processo aconteceu com Saulo de Tarso, né? O processo é amoroso, tudo bem, nele foi uma reencarnação, eu já estou várias, tanto que ele não está mais aqui, eu ainda estou, né? Mas o processo, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua velocidade na trajetória, né? O importante é que não pare, não estacione. Quanto mais avançar, melhor é para a pessoa, né? A gente vai ver esse Saulo, que no final disso tudo, as surpresas que a gente vai ter, as notícias que a gente vai ter, desse Saulo que depois passará a ser outra pessoa, né? Porque é o homem novo, né? O homem velho vai morrer e nasce. Aliás, o homem velho, neste momento, já começa a morrer e nasce o homem novo dentro deste homem, de Saulo de Tarso, né? Então, é muito... que é a frase conhecida de Paulo, né? Que que a gente... como é, Sônia? Guarde o homem velho e aposente o novo? Diga lá. Já disseste. É isso. Eu gosto de dizer. Bem-vinda, minha parceira. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com a hora que estejam a escutar. Lembrem-se que este programa está gravado, podem ver os programas para trás, podem ver no futuro, podem ver agora no presente. Quero desejar uma boa tarde também à nossa querida Renata, a todos vós que estáis desse lado e principalmente dizer que estamos com Paulo de Tarso, caminhando, não é? Todos nós, várias vezes ao longo das nossas vidas, temos encontros com Jesus, que são chamamentos. Às vezes correspondemos, como o nosso amigo vai corresponder, outras vezes não correspondemos. Mas os chamamentos são constantes. Umas vezes já conseguimos corresponder na paciência, na resignação, na aceitação, na tolerância. Outras vezes voltamos atrás. Mas isto porquê? Porque as conquistas demoram o seu tempo. Mas imaginem, nós lá atrás, eu falo por mim, né? Lá atrás eu provavelmente respondia logo. Eu, quando era criança, eu respondia. As pessoas adoravam meter-se comigo porque eu respondia a tudo. Com o tempo, com a idade, com a maturidade e com o conhecimento espírita, já penso, ou tento pensar antes de responder. Nem sempre consigo. O que quer dizer que há uma mudança que nós vamos fazendo ao longo da nossa existência. Então, que nós tenhamos sempre a presença de Jesus nas nossas vidas. E, principalmente, no momento em que nós formos a reagir, pensemos e passamos antes à ação. O que é que acontece? Se a gente for fazer uma coisa, se a gente tiver uma fração de segundos pensar como é que Jesus agiria nesta situação,
como aquela vossa música que eu amo muito, né? Como é que Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu isso, como é que ele faria aquela... Sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Isso. Então, nessa perspectiva, o que nós devemos fazer é aí pensar, ele não agiria assim, então não fazermos. Ele não falaria assim, então não fazermos. Ele não pensaria assim, então vamos mudar o pensamento para um pensamento positivo. É um trabalho contínuo e diário, mas que vale o esforço, não é? Exato. E aí, bom, a gente já fez nossas apresentações, já fizemos o resumo, agora a gente vai fazer o quê? A nossa oraçãozinha de abertura para poder fazer a conexão entre nós, entre os espíritos amigos que estão aqui responsáveis por esse trabalho e também entre vocês que estão nos assistindo, mesmo os que estão a ver no futuro, porque a conexão vai ser contínua, tá bom? Então, neste momento, a minha oração vai ser bem diferentezinha hoje para a gente se despedir de Abigail. Senhor, Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança. Nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Nossa querida Abigail, dando essa oração de conexão, de amor, de respeito, de dedicação por Deus, né? Com essa oração simples, que é o que a gente pede hoje para finalizar esse capítulo, né, de muita luz, né, para nós e para todos vocês que estão nos assistindo, encarnados e desencarnados. Vamos embora? Vamos lá, então. Então, vamos continuar o texto. Eu vou voltar um parágrafo anterior só para a gente entender o contexto, tá? Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, e a voz reticênciosa quebrantara-se dolorosamente, comprimida de grande angústia para concluírem do amargo. Façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus escravos, mas de agora em diante eu também sou escravo, não mais me pertenço a mim mesmo. Aquela voz humilde e triste, ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os dois companheiros à parte e explicou: vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, enquanto me dirigirei à cidade mais próxima com o doutor a providenciar da melhor forma. Levá-lo-ei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto-o extremamente perturbado. Sônia desligou o microfone, vai falar? Sim. Eu acho muito interessante aqui este ponto, que é o ponto de ele tinha um verdadeiro amigo ali naquele grupo, que ele gosta dele, tanto que gosta que ele chora, né? É constatar aquilo que ele acha que é uma doença, né? Nós, quando as pessoas deixam de estar na mesma sintonia que nós, muitas vezes nós achamos que a pessoa enlouqueceu, quando ela escolhe um caminho diferente, um caminho novo, não é? Quando a pessoa escolhe a espiritualidade e não a parte material, muitas vezes nós pensamos que a pessoa enlouqueceu, não é? Escolhe fazer um retiro para um determinado sítio, para se encontrar, etc. Muitas vezes as pessoas não compreendem e não conseguem perceber o quanto isso é importante, o nós deixarmos de viver na faixa do orgulho e do egoísmo, que são as nossas maiores chagas. Ele está a fazer isso aqui. Ele está, primeiro, a despejar-se completamente do seu poder, tornando-se ele próprio, né, ele dizendo ele próprio é um escravo, né, um escravo neste caso de Jesus, que é nesse sentido, um escravo de Deus, e depois também está, de alguma forma, a dar testemunho aparentemente de fraqueza, não é? Porque ele ficou cego,
aparentemente está a dar um testemunho de fraqueza, mas não. Eles, neste momento, tornou-se mais forte. E nós achamos que quando a pessoa se encontra a si própria e a pessoa deixa de estar naquela sintonia negativa que a fazia doente, muitas vezes, como nós já não conseguimos reconhecê-la e também não conseguimos ainda coordenar-nos com essa nova forma de pensar, nós achamos que a pessoa enlouqueceu, que é fraca, e na realidade não é assim. E nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Muito. Porque nós temos muito o hábito de fazer isso com os nossos, não é verdade, Renata? É isso mesmo. Me lembrei aqui de um texto, é o capítulo 74 do Fonte Viva, e é um texto assim maravilhoso, que é um comentário justamente de uma carta, a segunda carta, um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,14, o título é Quando há luz. E o versículo é: o amor do Cristo nos constrange. E Emmanuel fala assim, né, sobre essa questão da transformação. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Aí ele vai continuar adiante. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Aí adiante ele vai falar, já na conclusão. Ele fala assim: esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que soam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. É lindo, né? Traz uma nova significação, né? Sim, ele é esse vaso de bênçãos, né? Que para o mundo aí vai passar por louco, por inadaptado, mas que a luz que Jesus traz dentro da alma dele modifica completamente o roteiro de vida dele. Ah, como a gente podia, né? Já ter essa mudança tão grande dentro de nós. Mas se a gente reparar, Renata, vamos colocar para quem faz o Evangelho no Lar, por exemplo. Quando a gente termina de fazer o Evangelho no Lar, a gente sempre faz lá, eu pelo menos faço com meu olhinho fechado, fico lá quietinha na minha oração. Quando eu termino, a sensação de paz que eu recebo, né, dessa bênção que eu recebo, é muito gostosa. Então, a gente tem isso também, num grau menor, mas a gente também tem essa pequena transformação. Você acha que naquele momento nós não somos assim, não estamos conectados com a divindade? Com certeza, né? A gente ainda tem muito essa fé, a fé dessa identificação com a beleza do Evangelho, porque o Evangelho ele é uma luz, né? Vamos imaginar que você está num dia frio e você se aproxima de um fogo, de uma lareira, ou do aquecedor, né? E você fala, nossa, aqui está quentinho. Aí você se sente bem, você se sente confortável. Mas aquela pessoa que já está transformando o caminho, ela não se sente bem naquele calor, porque ela sabe que tem gente passando frio. E ela faz o movimento constante de aquecer os semelhantes, que é o que Paulo faz. Paulo sentiu o quentinho do Evangelho, o que ele fez? Mãos à obra. Talvez a nossa grande dificuldade seja a gente sair desse conforto que o Evangelho confere aos nossos corações para a sua vivência ativa. E é claro que a gente faz a agenda da caridade. Eu sou muito a favor da agenda da caridade, sabe? A hora que a gente marca para fazer o culto no lar, a hora que você vai no centro, a hora que você vai na campanha do quilo, sei lá, você marca um dia que você vai visitar um parente ou que você vai ligar para alguém. E esses são exercícios mais difíceis na atualidade, né? A gente tem as pessoas num movimento de introspecção muito grande, então, de repente, um amigo faz aniversário, você manda uma mensagem para ele.
e você acha que está bem, que a amizade está mantida. Por que não uma ligação? Que seja um dia no ano, no dia do aniversário do amigo, deixa eu te ligar, como é que você está? Parabéns, cante um parabéns para esse amigo, vamos saudar ele de alguma forma com a nossa presença, vamos saudar os parentes, porque às vezes a gente sente bem com as pessoas, com os amigos que têm afinidade com a gente, mas tem aquele parente difícil que a gente não quer encontrar nem no Natal, mas que tem as suas próprias carências. Tem as suas próprias carências. Então, será que a gente tá fazendo isso? A gente está levando esse quentinho do evangelho até esses corações, né? Até aquele vizinho que você nem sabe quem é? Eu digo até uma frase, você falou parente difícil. O parente que é difícil ou a gente que é difícil de entender esse parente? É uma boa pergunta. É uma boa perspectiva. Eu estava-me a lembrar aqui da Madre Teresa de Calcutá, né? A Madre Teresa de Calcutá, que inicialmente estava, como todas as freiras, dentro de um convento, encontra uma pessoa bastante necessitada e doente na rua, em fase terminal, ela acolhe, cuida, e a partir daí ela mobiliza dentro da própria Igreja Católica o movimento de freiras para fazerem caridade num país que não é o país dela, que ela não é originária de lá, ok? Nesta vida. Então nós compreendemos, e é interessante, que se nós formos estudar a vida dela, uma das coisas que lhe foi questionada é porque é que ela fazia aquilo, já que aquilo era uma gota no oceano, não é? Porque havia muita necessidade. E ela disse, mas quanto menos gotas o oceano tiver, menor ele é. Então, ela tem razão. Ou seja, quanto mais nós fizermos esse exercício da caridade, o exercício do amor, principalmente dentro de casa, eu estou a dizer isto porquê? Porque muitas vezes nós fazemos fora, né, que é uma coisa momentânea e temporária, mas esquecemos de fazer dentro de casa. E é importante fazer dentro de casa, porque o primeiro sítio onde nós temos que trabalhar é em casa. É a nossa família, a sanguínea. E a família por laços familiares. Porque não é o acaso que eles se tornaram nossa família. Nós sabemos isso pela doutrina espírita, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E também não podemos nos esquecer que é muito valioso o trabalho dentro do movimento espírita, mas uma das coisas que eu gosto muito da Renata é que a Renata sabe que as filhas têm que ter prioridade. Porque ela tem que cuidar delas e tem que lhes dar amor e tem que lhes dar base, independentemente do espiritismo. Então tem que haver um equilíbrio. E a primeira pessoa que nos ensinou isto foi o Chico Xavier. O Chico Xavier primeiro cuidou da sua família, depois era o seu trabalho, e por fim, nas horas vagas, que era à noite, ele fazia o trabalho mediúnico. Sendo que o trabalho espiritual ele tinha que fazer sempre, não é? Porque nós estamos sempre a trabalhar espiritualmente uns com os outros, diariamente, a toda a hora e a todo momento. Não é só quando vamos à casa espírita, não é só quando fazemos o evangelho, como a Euridice falava, não é só, é sempre. Porque nós estamos sempre a ser convocados a dar amor. Com uma pessoa que passa por nós e que nós não conhecemos, uma senhora no autocarro, por exemplo, a quem anda de autocarro, uma pessoa na repartição pública, eu acho que falamos da mesma forma, não é? Repartição pública, certo? Ok, obrigada. Portanto, nós temos, pode aparecer ali alguém que está em necessidade e que precisa nem que seja só de um gesto de amor, um gesto de carinho, que pode ser o suficiente para ela sair da onda negativa que ela se encontra. E isto é muito importante nós percebermos. Este gesto de carinho pode ser o suficiente para que uma pessoa não se suicide. Isto é importante nós compreendermos isto. Eu estou a falar do suicídio porque nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Para mim, a prevenção do suicídio é o ano inteiro. Mas, como estamos nesta altura, eu falei sobre isto. É um tema muito importante que nós precisamos perceber que todas as tempestades passam. A vida é o nosso bem mais precioso, que nos foi legado por Deus. Nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus que nós somos cuidados sempre. Se nós estivermos abertos, nós vamos percepcionar o amor de Deus nas nossas vidas por um gesto, nem que seja de um psicólogo, de um psiquiatra, a nossa querida Renata é psicóloga, ou de uma outra pessoa das nossas vidas, um médico, qualquer pessoa que pode estar ali para nos dar a mão. E se nós estivermos receptivos a compreender esse amor. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo. Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha imaginação repleta de conjecturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia.
Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus, aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar, para sempre, a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Que é o que eu falei, né? Ali ele começa a morrer o homem velho, né? Ele começa a se transformar no homem novo. E aqui uma coisa que eu acho muito interessante quando ele fala da visão. Então vamos falar aqui um pouquinho de mediunidade, né? Que ele tem a sensação de ter visto, porque ele não viu Jesus com os olhos da matéria, ele não viu Jesus com os olhos abertos, ele ficou cego, porque o clarão o cegou e aí ele viu Jesus, não é isso? E aí, então a gente vê que a mediunidade é isso, você não precisa só ver com os olhos, você está vendo, você consegue fazer a conexão com uma visão espiritual, né, Renata? E tem um trecho no livro Memórias de um Suicida, não sei se eu já comentei isso aqui, não sei se eu comentei na nossa última passagem que a gente estudou sobre esse trecho. Lá conta a história do Aníbal de Silas, que ele é um dos tutelares ali que cuidam daquelas almas que estão ligadas àquele processo de recuperação, né, vítimas do autoextermínio. E lá ele conta que ele foi uma das crianças que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. E conta rapidamente a história dele. Ele diz lá, né, que Jesus, quando ele falava, quadros radiosos de maravilhosa beleza se formavam para cada uma das pessoas que ouviam Jesus. Isso possibilitava uma compreensão mais profunda da mensagem de Jesus. Cada um no seu patamar percebia Jesus a partir desses quadros que a espiritualidade formava, que é semelhante ao que a gente vê acontecer mesmo nos processos de uma reunião mediúnica, né? Onde os quadros mentais do espírito que irá se comunicar, eles se formam ali para facilitar esse processo de intercâmbio. Bem, então Jesus falava e os quadros mentais se formavam para cada um. E ele conta que ele desenvolveu essa habilidade de que quando ele falava, ele usava esse mecanismo, esse recurso, para que ele se fizesse compreender. E ele diz nesse trecho do livro que o que Paulo viu nesse momento, que além da visão de Jesus, foi um quadro desse que Jesus produziu para a sua percepção. Por isso foi tão chocante. A gente vai vendo, né, na medida que Jesus vai se aproximando, que ele está ali, né, que ele está ali confabulando, ali montado no seu camelo, e que de repente vem aquilo. Então ele já estava no processo ali de elaboração, a espiritualidade trabalhando e construindo algo dele. Então ele é como se ele entrasse num quadro vivo da própria história, repassando, né? E a compreensão dele da mensagem de Jesus, ela se torna plena nesse momento, nesse encontro. Então era para além de uma visão espiritual. Era um encontro de Jesus com a alma dele naquele momento. Que nesse quadro tem recursos, sabe? Assim, vamos imaginar, talvez para simplificar. Quando um espírito vai comunicar com o outro, a gente vê numa reunião mediúnica, por exemplo, que existem as especializações do médium. Então, essas especializações, elas falam muito também da própria trajetória, não necessariamente da evolução do médium, mas a espiritualidade, ela utiliza de recursos na própria alma do médium para possibilitar aquela comunicação. Então, ele tem uma flexibilidade, às vezes, para poder receber a comunicação do mentor na reunião mediúnica, ele tem uma flexibilidade para receber determinados, às vezes, por exemplo, um espírito que cometeu o autoextermínio, às vezes é comum sempre ser o mesmo médium que recebe aquela temática. Pode ser que aquele médium tenha na própria história do passado dele aquela experiência. Mas pode ser que ele tenha passado por um treinamento para que ele seja intérprete daquela informação. Então, a espiritualidade utiliza aquilo e forma quadros para o espírito comunicante. Então, a gente está ali na reunião mediúnica, então é muito comum o dirigente falar, olha, vai chegar uma pessoa, olha, que deve ter alguém ali para te ajudar. E é formado quadros, né? Para que a pessoa possa dar esse passo de acolhimento, né, para que aquela alma ali comunicante possa dar esse passo a mais de acolhimento. Então, é o que aconteceu com Paulo nesse momento. Eu acho que é muito importante compreender
que ele próprio conhece que ele precisava de ficar cego. A compreensão espiritual do Saulo é enorme. Nós temos vindo a falar sobre isso. Ele perdia-se no orgulho, não é? Que era a sua chaga, como todos nós, a nossa maior chaga. Mas ele tinha já um conhecimento espiritual muito grande. A transformação dele nesta vida não é o acaso, porque já vinha de trás. Ele estava a fazer, já fez um percurso até chegar aqui. E faltava-lhe um danoninho para sair do modo de orgulho. Porque ele, na realidade, ele já tinha feito um percurso até chegar aqui. Ele não chegou aqui agora nesta vida e do nada vou conseguir fazer isto. Não. Ele já tinha vindo a fazer esse percurso antes. E chegou aqui, continuava ainda muito ligado ao orgulho, mas ele já tinha uma base muito grande. Porque nós vimos a disciplina dele. Não se perdia pela questão sexual, pelo contrário. Ele tinha ali muitas coisas que nós vamos compreendendo aqui, que ele já tinha trabalhado, não é? Para chegar a ser quem ele era e poder depois, mais à frente, demonstrar, exemplificar e, inclusive, ensinar às igrejas que ele fundou o que era necessário para controlar determinadas coisas que fazem parte do ser humano. Então, nós precisamos de compreender isto. Quando a gente fala, foi numa vida, não. Foi em várias vidas até chegar aqui, e nesta vida faltava-lhe algo, um despertar, que neste caso era aquelas coisas todas que nós temos vindo a ver, a questão da Abigail, a questão do Gamaliel, a questão do Estevão, Jesus, o próprio Jesus. Portanto, era preciso que ele despertasse do véu do seu ego, que era o orgulho. Então nós precisamos muito de compreender isto, que é para nós também pensarmos assim, é possível nós também fazermos isso. Desde que nós, nestes chamamentos que falávamos há pouco, nós correspondamos ao chamamento. Mas para isso precisamos fazer o quê? Ter força de vontade, que é uma coisa que não falta a ele, que ele sempre teve. Não é? Porque ele sempre foi muito assim, naquilo que acreditava. Ele mantinha-se fiel àquilo que acreditava. É uma das características dele. Que estava a ser usada mal e que agora vai ser usada para o bem. Nós próprios, cada um de nós tem as suas características próprias. Vou dar aqui um exemplo. A nossa querida Renata tem esta calma, esta serenidade, não é? É algo que ela transmite para nós, é uma conquista. A nossa querida Eurídice tem a Ela não percebe, ela faz terapia com a gente. A nossa querida Eurídice, é natural, porque a profissão dela é natural, é inato. Depois, a nossa querida Eurídice é a amorosidade, é a forma como ela vê toda a gente de uma forma, como eu ia dizer, simples, não é? Mesmo que a gente tenha as nossas sombras, ela tenta não as ver. Portanto, esta é uma característica dela. Estou aqui a falar de características. Então, estas características são aproveitadas para ajudar a que nós consigamos trabalhar as outras que são necessárias de trabalhar, que todas nós temos. Então, e ele está a ser aproveitado naquilo que ele tem de melhor, que é a compreensão espiritual de Deus. Ele sabe o que é Deus. Só não sabia era como aplicar isso. Não é? Ele tinha uma visão distorcida de como aplicar isso. E agora está a aprender como o fazer. Essa semana também não vai passar ilesa, né? Porque ela é uma alma nobre, carinhosa, muito sincera, muito verdadeira. Dedicada, estudiosa, né? Como poucas que eu conheço. Parabéns, viu, minha amiga? Tá vendo como a gente está bem aqui? Está bem lindo. E a pedagogia da virtude, né? Muito lindo. Existe um conceito, né? Pedagogia da virtude, porque a gente aprende fazendo brilhar as luzes que a gente já tem em nós. É assim que a gente vai ofuscar as trevas, né? Gostei disso. Gente, vamos fazer a terapia da virtude. Gostei disso, eu vou usar isso. Nossa, muito bom. É isso mesmo. Mas só falando a questão do Paulo, aqui rapidinho, do Saulo, né? Porque, muito embora a gente tem que reconhecer que ele já era uma alma grande, grandiosa, e já tinha muitas características de nobreza, a gente vai ver que ele, antes de sair para essa jornada, estava lá infringindo a tortura da unha numa pessoa sem se movimentar. Tá certo? Sem se abalar. Sabe assim, imagina assim, às vezes alguém chora perto da gente, a gente se emociona. Imagina alguém ser torturado na nossa frente. Então, assim, muito embora ele tivesse características brutas, né, como um diamante bruto,
que precisasse ser lapidado, a gente não pode deixar de reconhecer o grande esforço que ele teve que fazer. Porque Emmanuel vai falar lá no início do livro, havia um abismo entre ele e Jesus, que ele soube transpor. Por isso que ele é exemplo de transformação. Porque senão a gente fala assim, não, Paulo já estava quase lá, sabe? Então, assim, como eu não estou quase lá, ainda falta muito. Não, ele teve que lutar muito para adquirir essa humildade que a gente está vendo aqui agora. Então, ele estava cego antes. Agora é que ele vai passar a enxergar, né? E igual as curas que Jesus faz, né? Quando ele cura o cego, ele fala, o que queres, né? Senhor, que eu veja. E Emmanuel comentando essa passagem, ele vai falar que basta que a gente peça a Jesus a capacidade de ver, porque tudo vai vir depois. É a nossa visão que precisa ser iluminada. E Jesus fala, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é porque Jesus está feliz e está chorando, não. Não, mas a gente vai pensar chorar é o despejar, né? Isso, o papel que a aflição, ela tem. Porque quando a gente chora, as lágrimas, elas limpam a visão, né? Então, a dor, ela proporciona isso, uma visão diferente do mundo. Então, às vezes, você está passando por uma aflição, por uma dificuldade, e a partir daquela dificuldade, você não é mais a mesma pessoa, você não vê o outro mais da mesma forma, você não encara mais a sua relação com a comida, por exemplo, da mesma forma, depois que você sofre um infarto. Não é? Há de ter uma mudança. E essa mudança, esse aflito, ele é consolado. Aquele que vai pegar a experiência da dor e transformar em crescimento, que é o que Paulo está fazendo aqui. Porque ele sofreu, né? Ele sofreu muito por ele, por Abigail. O Haroldo Dutra Dias, eu vi esses dias no Instagram dele, uma frase, um printer, que não sei se vocês viram também, que achei muito interessante. A função da dor é te deixar diferente de como ela te encontrou. Né? Então, assim, a dor é para te transformar. E se você está sentindo aquela dor ali naquele momento, aquela tristeza, aquela angústia, é porque alguma coisa já está te incomodando. Né? Então, bem-aventurados, porque alguma coisa já está mudando, você já está começando a seguir o caminho, entender a mensagem, né? Porque Deus não quer que a gente sofra, a gente que sofre. Ele quer que a gente encontre a luz, né? E a gente que, para poder chegar nisso, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito. Tá confortável, tá cômodo, tá bom, né? Então, beleza. E depois chega uma hora que a gente vai ter que descobrir que só isso não dá. Não. A gente falava da questão, né? Vocês brincavam da questão da terapia, né? Do processo terapêutico. O processo terapêutico, ele vai começar a ter um efeito justamente quando a gente passa a reconhecer a nossa própria parcela diante das dores que nos visitam, né? Que acontecem conosco. Porque no nosso movimento de vida, a gente responsabiliza o outro, a situação, a nossa infância, o meu pai, a minha mãe, mas qual é a minha parcela, né? Ou o que eu vou fazer com tudo isso que me visitou. Aí que começa o movimento de transformação, que é um recurso muito útil para auxiliar a vencer as dores e as dificuldades, né, da vida. Gente, terapia de graça, eu estou falando. Posso continuar? Ou vai falar, Sônia? Pode? Não, pode continuar, sim. Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança. Sem uma queixa, sem resistência, ouvia o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. Com pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos em alguma visão indefasável, no vácuo, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacó, seguiu a pé, sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego e separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-lhe no coração o preço, mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor, lhe estavam presentes na alma transformada. Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-se-lhe-ia forças para reparar os erros de seus dias de ilusão. Vê que a reparação ela é necessária, né? Então a gente tem um processo, né, de reconhecimento das próprias faltas,
de consolidação e de reparação. Né? Então, esse autoconhecimento, elaboração e reparação. Ele não vai tá livre de reparar os erros que ele cometeu. Mas como que ele vai reparar? Ele vai sofrer, mas ele vai oferecer ao outro o evangelho, a compreensão do evangelho, e com isso ele vai pagando, né, as suas dívidas e vai desencarnar, como a gente sabe pelo livro de Atos, não é em relação a spoiler, mas como o filho da luz, que ele mesmo nos orientou, né, andai como filhos da luz. E ele vai cumprir a carreira, como ele próprio fala, né? Vencer a jornada e cumprir a carreira. Ele próprio vai ser vítima de tudo aquilo que ele fez os outros serem vítimas. Porque ele, ao mudar de lado, ele vai sofrer as consequências daquilo que ele iniciou. E isto é muito importante. Isto também não é spoiler. Nós sabemos isso também pela história do próprio Saulo. E nós precisamos compreender isso. Né? A reparação pressupõe reparação, sim. Isto é importante. Nós falámos muito com o Glauco, o marido da nossa Renata, nós falámos sobre a questão de remorso e arrependimento, que são duas coisas distintas. Às vezes nós temos remorso, mas não nos arrependemos verdadeiramente porque não estamos no passo de reparação. Arrependimento significa já estarmos no passo para insertarmos a reparação. Reconhecermos o erro e agir, né? No sentido de reparar. Dar um exemplo prático das nossas vidas. Quando, por exemplo, nós gritamos com o nosso marido. Eu não tenho. Portanto, eu vou dizer, quando eu gritei com a minha mãe, que é a pessoa mais próxima que eu tenho, é com quem eu ouvi. Pronto. Sim, Pronto. Não é um exemplo, pronto, mas é um exemplo. Mas a questão é, eu de facto arrependi-me. Eu posso pedir desculpa, mas a seguir eu vou voltar a gritar ou não vou? É porque se eu voltar a gritar, eu na realidade não me arrependi. É que eu pressuponho que eu não volto a fazer. A reparação é isto, é reparar e não voltar a fazer. Precisamos das duas ações, ok? Eu dei aqui o exemplo do Ricardo do dia-a-dia, mas é para nós compreendermos. Porque nós muitas vezes pedimos desculpa, mas continuamos a fazer os mesmos erros, porque na realidade não estamos ainda no passo da reparação real. Então nós precisamos de fazer este trabalho. Não é o caso do nosso amigo. Porque o nosso amigo, graças a Deus, o encontro com Jesus, aquela envolvência toda que a nossa Renata explicou muito bem, quem tem mediunidade de evidência passa por isso que a Renata estava a falar. A nossa Ivone Amaral Pereira, que é a médium do livro da Memórias de Suicida, ela era uma suicida, não é? Outras vidas, nós sabemos isso. E ela trabalhava muito com os suicidas por esse motivo, porque ela tinha afinidade. Isto para dando um exemplo daquilo que ela falava há pouco. Não quer necessariamente tenha que ser assim, como a Renata também explicou, que pode ser um trabalho que a pessoa tenha esse voluntariado para fazer e tenha sido trabalhado isso no plano espiritual para que ela possa fazer. Mas, independentemente disso, nós todos normalmente temos mais facilidade em trabalhar com aqueles com que nós nos afinizamos, ou seja, por aquilo que nós já passamos. A Renata sabe disso, não é? Uma pessoa que foi toxicodependente tem mais facilidade de chegar a um atual toxicodependente. Porquê? Porque sabe o que é que ele está a passar. Outra coisa também que eu quero despertar aqui nessa leitura é essa frase que ele fala, conceder-lhe, secaria as chagas da verdade do orgulho que lhe corroía o coração. Sobretudo, ele, que Jesus, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros de seus dias de ilusão. Quando a gente tem esse despertar, geralmente o nosso despertar, humanos mortais, né, não é enquanto está na Terra. Esse despertar, aquele que você fala, não, eu preciso resolver, eu feri, eu magoei, eu deixei de cuidar dessas pessoas. Esse despertar nosso vai se dar depois do desencarne. E aí a gente vai falar, agora? Só reencarnando de novo. Agora, imagine se não houvesse a reencarnação, você não tem esse despertar, né? E aqui o que acontece? Para quem não acredita em reencarnação, eu gostaria muito que me explicasse, porque na minha lógica, e eu acredito que é de vocês também, Deus de amor nos dá sempre essa oportunidade de tentarmos melhorar. Se eu não conseguir ter esse despertar nessa reencarnação, tomara que ele me dê outra. Mas vai ser do lado de lá? Ok, eu despertei do lado de lá, mas quão justa fui, né, quão merecedor eu fui, né, eu vou estar sendo naquele momento, diante de outro que teve uma vida ilibada que eu não tive, né? Então, isso, quando ele coloca, né, Deus conceder-lhe forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Então, os nossos dias de ilusão passados, Deus vai nos dar forças
para poder reparar, e não só forças como oportunidade, porque essa força também é uma oportunidade, né? Se ele vai dar força para reparar, porque você vai ter oportunidades de reencontrar ou com a vítima, ou com a situação dessa vítima e uma outra vítima, onde você vai ter que provar que você realmente vai conseguir reparar, né? Isso só é possível com vida após a morte ou reencarnação. Estou errada? Muito bom esse ponto, né? E que você traz, Euridice, porque as pessoas, assim, a gente tem as ferramentas protetivas dentro do movimento espírita para as pessoas que estão em sofrimento. Então, o conhecimento é uma delas. O conhecimento, ele nos protege. Mas desde que a gente compreenda e ofereça esse conhecimento de maneira adequada, né? A Sônia lembrou, a gente está no Setembro Amarelo, tem o amarelo aí, então às vezes a gente recebe as pessoas em sofrimento na casa espírita, a gente encaminha pessoas em sofrimento para a casa espírita. O que essa pessoa vai encontrar lá? Chico falava, né, que a gente tem que pegar uma gota de verdade, misturar em 1 litro de amor e oferecer para as pessoas. Só que o que a gente faz, na verdade, é o contrário. A gente pega 1 litro de verdade, põe uma gota de amor e oferece para a pessoa. Então, assim, eu já ouvi gente, já fiz a escuta fraterna, que é o termo mais adequado, ao invés de atendimento fraterno, que a gente fala dentro da casa espírita, porque você vai escutar para acolher e fazer os encaminhamentos. Muitas vezes a resposta, ela não está em quem está ali recebendo aquele coração em aflição. Então, as pessoas chegam para mim e falam, olha, eu fui numa casa espírita e me disseram que é meu filho, que tirou a vida pelo autoextermínio, ele vai passar o mesmo tempo que ele tinha de vida ainda para viver na Terra, nas zonas umbralinas. Isso é mito. Ah, porque falou que ele está sofrendo muito. Baseado em qual informação? Então, se a gente for ler sobre a questão do autoextermínio no livro Céu e Inferno, a gente vai ver que tem atenuantes. Então, nós não podemos entrar, nós não temos condições, ainda que providos do recurso da mediunidade, de entrar na história espiritual de ninguém e dizer que essa pessoa tirou a própria vida, está sofrendo, ou se ela não está sofrendo, ou por quanto tempo ela vai sofrer no plano espiritual, ou por que dizer para uma mãe que está em sofrimento que o filho dela está sofrendo no plano espiritual? Caridade é essa, né? Que caridade que é essa? Nenhuma. Então, Platão Sócrates, né, falava, na verdade, que a verdade, ela deve ter compromisso com o bem e não com os fatos. E a gente tem que fazer esse movimento ao acolher as pessoas. Então, a pessoa chega em sofrimento, chega em aflição, eu preciso oferecer colo, porque Jesus é misericórdia, é amor. A gente não vê Jesus, olha, a adúltera está lá em sofrimento, ele acolhe ela, ele orienta, ele escreve na terra um ensinamento. O que ele escreve na terra? Ele não está lá escrevendo na terra? Não, o que será que ele estava escrevendo? Será que ele estava rabiscando? Não, ali tem uma metáfora. Porque o ensino dele foi gravado na Terra, no planeta Terra e na Terra dos nossos corações, onde não se apaga. É o ensino do perdão eternizado. Então, diante dos nossos erros, diante das nossas faltas, o que a gente encontra em Jesus? Perdão. O que a gente encontra em Jesus? A força necessária para que a gente possa escolher diferente. Ah, mas e se eu sou fraco, se eu errar de novo? Deus é misericórdia. E se eu errar de novo? Deus é misericórdia. Ah, mas eu não tenho força para arrepender, eu fico só no remorso. Que bom, já é uma conquista. A gente tem lá no livro Os Mensageiros, é interessante, um capítulo onde ele vai explicar, eu estou fazendo uma eu fico controlando o tempo aqui, porque a gente tem que terminar aqui ainda. Tá, desculpa. Mas rapidamente, e ele vai descrever, assim, eles vão descrever o que seria uma colônia mais ligada a espíritos cruéis e nosso lar. Então, a gente tem almas que ainda se comprazem no mal. Então, essas almas que se comprazem no mal, para elas não há nem remorso ainda. Sabe? Então, se a gente já está no remorso, já é bom. Sabe? Se a gente falar, eu não devia ter falado, mesmo que você volte a falar, já existe uma reflexão ali. Já existe um despertar. Então, não sejamos muito duros conosco. Que a gente estabeleça metas para a nossa vida, metas morais, sim, mas metas morais mais fáceis de serem alcançadas. Minha bateria deu sinal aqui, hora de eu colocar o carregador e passar a palavra. Oi. Vai falar alguma coisa, Sônia? Diga lá.
Eu estava a pensar no que a Renata fala, porque o atendimento fraterno, que eu gostei muito da palavra, escuta fraterna, amei. 2 palavrinhas hoje, terapia da virtude e escuta fraterna. Então, que na realidade nós temos que escutar. Eu também faço atendimento fraterno. E nós temos que escutar. E principalmente tentar fazer a conexão com o plano espiritual para que eles nos possam intuir a melhor forma de consolar. Porque o objetivo do atendimento fraterno é consolação. O conhecimento vem depois. E sobre a questão do suicídio, há tantas atenuantes, tantas. Deus usa de misericórdia. Basta um arrependimento nosso, no plano espiritual, um gesto de arrependimento nosso. Vejam o caso do André Luiz, que era um suicida, né? Sem ele ter percepção que era, mas que era, né? Na realidade ele tinha conhecimento que estava a fazer coisas que não eram boas para ele. E na realidade, ele, no momento em que ele está disponível para fazer a sua ação de pedir, a ajuda que sempre lá teve, estava lá. E ele teve em sintonia com e foi logo ajudado. Então, pensemos sobre isto. Porque muitas vezes nós não sabemos o que é que vai naquela alma que no momento irrefletido vai fazer uma ação daquelas. Porque é um momento de irrefletir, ok? Porque o sofrimento que aquela pessoa está a passar, Deus sabe, nós não sabemos. Impressionado e triste, Jacó guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite enquanto ventos sufocantes sopravam na imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacó, que desejava apressar a marcha receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão. Necessitava de um guia. Mas Jesus recomendara que entrasse na cidade onde lhe seria dito o que tinha que fazer. Era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins. Que importava olhar em trevas, o regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes, seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino. Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito. Ser-lhe-ia fiel até o fim. Continua, você vai falar? Se quiser encerrar, pode encerrar que a gente comenta, né? Isso. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, 2 homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam aqui e ali sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarsense, formoso e triunfador. Conheciam-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles 2 homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. Fim da primeira parte. Muito lindo, né? Essa movimentação dele, né? Primeiro que ele tinha um objetivo. E essa frase, ela é monumental, né? Que Deus havia mudado de resolução a seu respeito. E ele aceita a vontade de Deus, né? Em relação a essa mudança. Às vezes a gente cria resistência, né? Às vezes Deus muda os planos e a gente sofre com a mudança de planos de Deus em relação à nossa vida. Mas a gente tem que ter a certeza de que tudo concorre para o bem.
a finalidade ela vai ser sempre abençoada. Então, às vezes as pessoas falam, né? A gente mencionava essa questão protetiva do evangelho, as pessoas acham que o espírita gosta de sofrer. Ah, não, espiritismo é karma, é sofrimento. Quando a gente compreende a finalidade, a gente vai entender que, na verdade, espiritismo é libertação. É libertação do jugo do mundo, né? Aceitar o jugo de Jesus é para que a gente possa se libertar do jugo do mundo. E é bonito esse movimento de entrar na cidade, né? Ele não entra na cidade como aquele triunfador que ele havia sido, mas ele vai entrar na cidade como um homem simples, a pé, né? Amparado, como a gente entra no mundo realmente, né? A gente entra no mundo amparado pelos pais, pelos adultos responsáveis, vamos dizer assim, né? Para a gente não excluir ninguém desse movimento de cuidado em relação às crianças. Então, a gente sempre necessita do braço de alguém para que a gente possa ter os nossos olhos iluminados. Então, Paulo adentra nessa cidade porque ele sabe que ali iniciaria o seu trabalho de transformação, de renovação, algo aguardava ali. Aí, lendo, eu me lembrei, né, como última fala, que tem uma fala de Jesus, né, que depois das bem-aventuranças, ele vai dizer, lá no Evangelho de Mateus, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Porque assim como a candeia deve ser colocada no alto para que ela possa iluminar, Paulo é essa cidade edificada no monte, né? Depois de vencer tudo isso que a gente vai ter a feliz oportunidade de estudar no restante do livro. Sim. Eu estava-me a lembrar, quando estava a ouvir, de uma frase que eu recebi hoje, por isso é que eu vou ler. Há pouco, eu comentei essa frase há pouco, antes de entrarmos aqui, que é de um senhor que é Tishanat Han, eu não sei dizer muito bem este nome, pronto, fica assim, e não é a impermanência que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer é crer que as coisas sejam permanentes quando não são. Nós estamos em constante mutação, no sentido do bem. Então nada é permanente. Mesmo esta vida não é permanente. A que é verdadeiramente permanente é a vida do espírito. A vida física é momentânea. É um momento que nós temos, que é às vezes longo, pode ser 100 anos, às vezes mais curto, mas é um momento que nós temos para podermos dar testemunho, dar provas e também vivenciar aquilo que necessitamos vivenciar uns com os outros para podermos crescer espiritualmente. Nós fomos criados simples e ignorantes experiências, como nos diz a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. O nosso objetivo é chegarmos até... Ixi, travou a Sônia. Travou. Não dá para esperar, a gente tem pouco. Vou dando anúncio aqui, depois ela termina o raciocínio dela. Renata, então, olha, a gente agradece você estar aqui com a gente e agradece você liberar o seu marido para estar conosco aqui na semana que vem. Olha só. 21 de setembro teremos o Glauco Gonçalves dando início à primeira parte, a primeira leitura do capítulo 1 da segunda parte, com o título Rumo ao Deserto. Né? Glauco vai estar com a gente, vai explicar para a gente agora o que é esse deserto que vai fazer parte, né, durante um tempo da vida do nosso querido Paulo de Tarso, quais ensinamentos ele vai acrescentar para a gente nesse momento, né? E aí temos também, na quarta-feira, nós vamos ter o Evangelho por Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, e o tema é Obterás, maravilhoso. Esse tema é uma análise da questão 660 do Livro dos Espíritos, tá? Que a gente convida vocês também para participar, 18 horas e 5, horário Brasil, tá? Portugal, 4 horas a mais, 19, 20, 21, 22 horas e 5, ok? E na terça-feira que vem, nós temos também, continuando com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso está invadindo a transição planetária, né? Porque essa transição é exatamente essa mudança que a gente passa, que o Paulo passou, né? Que a gente está passando, que é exatamente construir esse homem novo que a gente vai ver Paulo construir, é o que a gente está fazendo. E para isso,
estamos nos aproveitando dos ensinamentos do Paulo através, aqui no caso, na terça-feira também, das epístolas que ele escreveu, né, às comunidades cristãs, e no momento estamos falando sobre a epístola aos Tessalonicenses. Falando não, né? Quem está falando aqui é a Kátia, a gente está estudando com ela. E temos aí o apoio desse estudo maravilhoso desenvolvido pela Kátia Buelone, Sandra Boara, Heloísa Assunção e Sonja Lobo. Tá? Então, eu e a Sônia estamos apresentando junto com elas esse programa aqui. E a Renatinha nos acompanhando hoje e sempre, né, Renata? Muito obrigada. Sônia, quer terminar de falar? E você já faz... Eu já estava a terminar naquela altura. Era só dizer que nós nascemos sempre em grandes experiências e cujo nosso objetivo é chegarmos a espíritos puros. Então, temos um longo caminho e esse caminho está a ser feito e nós já não somos o homem primitivo. Nós já somos os espíritos imperfeitos a caminharem para a regeneração. Portanto, já estamos a um passo, né? Portanto, de podermos fazer a nossa transformação. Regeneração pressupõe reparação. Maravilha. Já pode despedir também das mensagens finais, Soninha. Beijinhos para todos. Beijinhos, querida Renata e querida Eurico. Beijinho. Renata. Obrigada, gratidão, minhas amigas do coração, né? Gratidão a esses recursos tecnológicos que aproximam os nossos corações, né? Sempre que a gente tenha essa oportunidade. Gratidão ao Chico, né? Pela mediunidade tão abençoada, que permitiu que a espiritualidade materializasse um livro tão lindo quanto esse, né? Gratidão a Emmanuel, gratidão a Paulo, que sem ele a gente não teria o Evangelho tão difundido no mundo. E gratidão a você de poder estar conosco aqui nesse estudo. Você acrescenta muito para a gente. Essas pessoas maravilhosas que participam com a gente desse estudo são pessoas que humildemente aceitaram com a gente há mais de um ano atrás, né? Sabendo que é um livro longo e a forma como a gente está desenvolvendo esse livro é demorada, mas é realmente para um aprendizado mesmo, né? Para a gente se tocar de alguma forma, em algum momento a gente ter nosso despertar na nossa estrada de Damasco, né? Então, muito obrigada, Renata, por estar conosco. Muito obrigada, Sônia. Já que a gente está de gratidão aqui, muito obrigada, Sônia. Obrigada, Chico Xavier. Obrigada, Paulo de Tarso. Obrigada, Emmanuel. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos vocês que estão com a gente também, fazendo parte dessa egrégora, nesse grupo onde a gente está pensando junto, emanando energias positivas, emanando energia de transformação num momento de transformação planetária. Então, que a gente consiga levar mesmo o bem para todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu já vou engatar agora na nossa oração, que tem tudo a ver com isso, pedindo a Deus, a Jesus, através de Jesus, né, o nosso emissário mais próximo, né, dessa divindade, né, que esteja conosco realmente em todos os momentos de nossos dias, a cada segundo de nossa vida, esteja dentro da nossa consciência, da nossa mente, mas também dentro do nosso coração. E somada essa consciência, esse coração, que eles transformam uma força tão grande, que não só contagie as pessoas que estão ao nosso redor através de nossas mãos, mas também através de nossos pensamentos, de nossas palavras, para todas as pessoas que passarem pela nossa mente, pelo nosso coração. Que nosso coração possa estar sintonizado com Jesus, para sermos junto com Ele, né? Trabalharmos junto com Ele, em nome de Deus, na cocriação de um planeta de amor, de paz, de alegria e de esperança. Que nós possamos literalmente estar preparados para o aprendizado que nos tem sido oferecido a cada dia, unindo-nos à espiritualidade maior, para fazer o hoje melhor que o ontem e o amanhã melhor que o hoje para todos. Esteja conosco, Mestre Jesus, mas principalmente que possamos nós estar conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.